Já sabia, era amor. Aleluia. Tão descomplicado assim. Quando dei por mim. Boa tarde. Como estamos? Chegou a me perguntar por que eu procurei teus olhares. Eu sei, Já naveguei tantos mares. eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei. Como estamos, pessoas? Todos bem? Todos bem? Todos tranquilos? Oi, Natan! Quando encontrei você, amor. Hoje a gente tem um louvorzinho no início. E nós temos o quê? Tadã! Feliz, amor. Feliz porque eu posso dividir meus dias com você. Vamos lá pro nosso devocional? Que nós estamos já aqui prontíssimos, né? Prontíssimos! Tomei monjaro ontem, hoje ao invés de almoçar tá valendo. Vai ter que comer, hein? Vocês sabem, né? Não é assim, povo, pelo amor de Deus. Bom, pessoas, hoje é o nosso último dia, né? Resolvendo nossos problemas junto com a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Nós falamos de Pedro, Salomão, Gideão, falamos de quem ontem, que eu esqueci, coitado. Falamos de... Quem que eu falei ontem? Jonas. Falei do Jonas, falei de Abraão, falei de Ló. Hoje nós vamos falar da Marta. Queridíssima Marta. Não só Marta, né? Outras pessoas. E quando a gente tá em contato com a Bíblia, você percebe e se identifica também com algumas situações que acontecem ali. E hoje eu vou trazer algo que vocês andam reclamando por um tempo aí já, né? A frieza espiritual de não ler a Bíblia, de não tá em comunhão, de não conseguir estar na presença de Deus, não conseguir orar ou querer orar por uma pessoa, porque vocês sabem, né? Nós somos todos intercessores. Mas nós também, como eu já falei outras vezes, somos frutos de orações, né? E as nossas orações precisam ser lembradas. Por quem? Por você mesmo, né? Porque você esquece as orações que você faz. Você esquece os compromissos que você faz com Deus. E isso pode estar te prejudicando, né? Mas tá demais hoje, Val. Bem-vinda. Bom, agora ele é magro, né? Não sei nem o que ele tá falando. Monjário, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá. Alimento espiritual. Já que ele não tá comendo alimento físico. Quando nós falamos dessa parte de... E a gente sempre, tá? Sempre. Nós vamos trazer Jesus para o centro. Eu estava fazendo umas pesquisas, estava vendo umas informações sobre as igrejas, né? Como que a igreja de Jesus funciona, como que a gente deve ver, parar de querer encaixar Jesus na igreja, porque Jesus é a igreja. Hoje é o contrário, hoje a gente está tentando encaixar Jesus nas igrejas. Será que vai ter espaço para Jesus aqui? Quando tu vai perguntar para alguém, que eu vejo muito, né? O pessoal fazendo pesquisa, o que você mais gosta na igreja? Eu gosto da cafeteria, eu gosto do louvor, eu gosto de... Meu Deus! Isso é o nosso maior problema, não saber por que você está ali, por que você escolheu estar ali. Olha, Natan gosta das meninas, das girls, mas do nosso ponto de vista, a gente tem que buscar a Jesus e as demais coisas serão acrescentadas, não é verdade?
E aí a gente trouxe Marta, não como vilã, tá? Mas como um exemplo para nós. E a gente sabe que esse trio de irmãos, eles tinham o coração de Jesus como amigos. Eles tinham uma intimidade muito grande, eles tinham uma conexão muito grande e uma confiança muito grande. Então, quando a gente vê nas passagens, né, algumas passagens que Marta, ela estava ocupada cuidando de tudo, às vezes nós somos essas pessoas, nós estamos tão ocupados cuidando de tudo que nós esquecemos o essencial, que é a presença. E quem vai começar a ter um sentido de vida, tá? Isso é muito claro. Quem tem um começo de sentido de vida, que fala, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E aí a única coisa que ela deseja é estar mais presente nas refeições, lá nos concertos, nas coisas de criança, quem tem filho, poder participar, poder ter tempo de qualidade com as pessoas, não estar sempre preso no telefone, não estar sempre resolvendo pepino. Não é verdade? Pai do Senhor Nath, seja bem-vinda. E aí você volta ao centro. Nós saímos do centro, que é a presença de Deus, tá? E quando a gente sai da presença de Deus, nós estamos buscando outras coisas, não é verdade? Nós saímos da presença de Deus para buscar outras coisas. E aí, quando a gente começa a olhar para nossa rotina, começamos a olhar para nossa vida, nós percebemos que deixamos coisas importantes à toa. Nós deixamos coisas importantes ao vento. E aí, na nossa rotina, o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a voltar para a presença de Deus, vai começar a falar que quer ser mais presente. Oi, Dai, seja bem-vinda. Vai começar a perceber que a presença é muito mais importante. Sabe o que acaba com os relacionamentos? A falta de presença, a falta de comunhão, a falta de olhar nos olhos, a falta de se importar com o outro, como o outro se sente. Isso é o que falta, o que destrói o relacionamento. Você pode achar que é a quebra de confiança, que é dar presentes, elogiar. Não. É o teu olhar, é o teu toque, o teu abraçar, você demonstrar aquilo através das tuas atitudes. A gente tem um devocional aqui de semana passada, não, foi dos 30 dias em Provérbios, que fala sobre que você pode falar o que quiser, você pode me dizer que me ama, que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou muito inteligente. Você pode me falar qualquer coisa, mas as tuas atitudes que vão de encontro a outras coisas provam que você não acredita nisso. Então, quando a gente começa a trabalhar o tema em cima da situação de Marta, você começa a olhar para isso e dizer assim, opa, eu tô sem foco aqui, né? E eu tô trabalhando isso porque eu quero abrir um assunto com vocês, os nossos íntimos daqui. Sejam bem-vindos, quem é novo, eu sou a Jéssica, tá? Só pra saber. Eu sou de uma área que ele me expande muito em questões profissionais. E todas as áreas que eu estou expandindo, sabe? Eu sinto que não é bem pra lá que eu quero ir. E aí, quando eu sento para fazer os devocionais, sento para mexer nas coisas da comunidade, de manhã eu fiquei colocando os nossos 5 dias da semana passada, terminei de subir os outros hoje, dessa semana, né? Vai faltar só esse aqui, que na sequência eu subo lá na plataforma. O que eu senti? Paz. Você consegue sentir paz onde você está agora? Porque o meu medo é como se eu estivesse perdendo. Sabe aquela sensação? Eu não saio daqui porque eu já investi muito aqui. Isso vale para relacionamentos, tá, gente? Tem gente que tá 20 anos com a pessoa começou a tratar ela super mal. Você, né, não fazer mais comunhão com ela. E aí você ainda quer manter aquilo. Por quê? Porque você já tá há 20 anos nisso. Só que agora, seus próximos 20 anos não vão ser felizes, vão ser tristes. Porque aquela pessoa se transformou, ela tá com outro comportamento, mas você quer insistir naquilo. Porque você acha que vai ser perda, e não vai ser perda. Aí, eu trago pra cá,
Porque teve um momento na Bíblia que Marta, vocês sabem, né? O tempo de Jesus na Terra foi curto e Jesus não ia em qualquer lugar. Você tá indo em qualquer lugar? Você tá indo em qualquer lugar? Você tá visitando qualquer casa? Onde a sua presença está sendo requisitada? É um ambiente que prospera, um ambiente de crescimento? Ou você está visitando só um ambiente que não vai crescer, que você não vai melhorar? E aí, Jesus visitou os amigos, tá? Amigos esses que, né, estão ali para ter uma comunhão. E aí, gente, o que acontece aqui? Marta, nesse exato momento que Jesus estava lá, nós percebemos um problema. Um problema aqui. Que é o quê? Quando Marta estava lá, na casa, Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando a palavra. Às vezes, o que a gente faz? Por que a gente tem a comunidade? A comunidade, ela foi feita para você parar. Parar e prestar atenção na palavra. Não desviar do assunto. Por quê? O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem muita distração. Hoje a gente pega e desvia muito do assunto. Você não consegue ter um momento completo, entende? Você sempre quer dar sua opinião, contar sua história. Nossa, eu lembrei disso. Nossa, eu lembrei daquilo. E aí a palavra vai se perdendo. Por quê? Porque em vez da palavra ser o centro, você é o centro. Você quer despejar suas dores, você quer despejar seu ressentimento, você quer despejar e você não para escutar. Vocês já perceberam que em todas as partes que Jesus está falando, ele é escutado? Jesus fala e o povo escuta. É claro que tem momentos que o povo dá uma indagada, que é normal. Mas por que eles indagam? Por que eles perguntam? Porque eles querem saber mais. Vocês entenderam? Ele não pergunta assim, mas isso tá acontecendo na minha vida de não sei o que. Não, eles falam, mas Senhor, e agora? E agora? Eles não querem eles não querem resolver o problema deles. Eles querem que Jesus fale o suficiente para que eles entendam aquela situação. E aí, enquanto Jesus estava falando na casa de Marta, Maria e Lázaro, você percebe que Marta, ela estava no modo organização. Não, o copo tem que estar limpo, a água tem que estar gelada, o pão tem que estar no forno e não sei o que, e Jesus falando. E ela assim, não, mas eu tô escutando, pode continuar aí, Jesus. Imagina a situação. Não, eu vou pegar um prato aqui, vou pegar um copo, vou pegar um pano. Enquanto isso, Maria estava ali com Jesus. E aí, Marta chega, e aí diz aqui a palavra, né? Lá em Lucas 10 diz assim, ó. Em Lucas 10, 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Muito serviço. E aproximou-se dele, Jesus, perguntando, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Diz-lhe para que ela me ajude. Tipo assim, Jesus não tá vendo que essa preguiçosa tá aí sentada? E aí Jesus falou assim, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Que é o quê? A presença 100%. O que eu fiz? Já vou ler vocês aqui, tá? Ao longo dos nossos meses e meses aqui de devocional, esse é um momento que você é obrigado a parar aqui. Você não vai ver notificação, você não vai... Não dá pra sair daqui só pra ficar escutando. Você tem que tirar o tempo, se organizar aqui. Mas o que eu sinto? Se eu deixar todas as coisas aqui expostas, talvez você não fique aqui. Por quê? Porque você vai se distrair com outras coisas. Aí eu retirei as coisas daqui. Aqui tem as nossas imagens, né? Mas eu coloquei um horário fixo aqui e coloquei os devocionais daqui para quem realmente quer estar na presença e sentado numa mesa lá para a comunidade, que se chama, né, tempo de mesa. Então, para a gente poder
não ter distração, eu preciso me livrar da distração. Eu preciso falar assim, ó, gente, esse aqui eu vou ficar 1h15, 1h20 estudando, escutando a palavra, conversando com Deus aqui através dos ensinamentos. E aí as pessoas que não te respeitam, que elas não entendem esse momento seu com Deus, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, elas vão ainda tentar tirar a tua atenção. Só que quem que tá no controle da atenção aqui? É só você reparar nas duas irmãs. Uma tinha um comportamento e a outra tinha outro. Inclusive, a Marta intimou Jesus, falando que Maria não estava ajudando ela. E aí Jesus, ele praticamente te falou em outras palavras aquilo que a Bíblia te ensina, que é primeiro Deus e o resto será te acrescentado. Não é isso que fala? E aí você percebe que a Bíblia são palavras de afirmação e confirmação em todo momento. E que se você respeitar a Bíblia e entender o que você quer, por isso que a gente está na semana de mergulhar nesse estudo bíblico, porque a ideia aqui, no nosso devocional, primeiro, é que você seja um cristão saudável. Que você não seja um cristão fake. Que finge que perdoa, mas deseja vingança. Que finge que está em comunhão com Deus, mas só está ali para pedir coisa. Finge que quer ajudar, mas é só para ser visto. E aí a gente observa que isso acontece. Aqui é você, sua Bíblia e seu devocional. Amém, glória a Deus. E às vezes umas 2, 3 chineladas que eu dou umas batidas aqui. Então a maioria das pessoas, elas buscam só aquela parte de ser vista. Pô, Deus, tu não tá vendo que eu tô fazendo tudo sozinha aqui? Mas eu te pedi pra fazer isso, boneca? Eu te pedi pra você estar aí? Porque Deus te conhece, Ele sabe por que você faz as coisas. Não se preocupa. Deus sabe por que você vai na igreja, Deus conhece seu coração, Ele sabe onde está o seu coração. E Ele sabia onde estava o coração de Marta. Por quê? O que acontece antes da gente vir pra cá, que eu já falei muitas coisas daqui, eu quero trazer pra vocês um devocional que ele foi muito bem aceito aqui. E ele foi bem aceito por quê? Porque é uma realidade. Tudo que ele é uma realidade e que você sente muito desejo de mudança, ele vai ser bem aceito. E esse devocional aqui foi só uma imagem, era o meu devocional dos dias, que até esse momento eu não fazia devocional falado, tá? Era só escrito, postava e ia embora. E nesse devocional que eu fiz, foi falando com Deus sobre a minha frieza espiritual. Foi sobre o meu momento que eu não sentia a presença de Deus. Eu não conseguia ficar sem mexer no meu telefone no culto. Eu não conseguia ficar 5 minutos sem estar numa tela. Perdão. E aí, eu percebi que eu estava viciada em distração. Assim como Marta. Marta, ela não era uma pessoa má. Ela era uma pessoa ocupada. E a ocupação de Marta era uma ocupação errada, né? E aí, o que acontece? Isso acontece com a gente. Então, não é só você que está distraído. Quando Jesus fala para Marta que ela está muito ansiosa, preocupada, ele começa a olhar para Marta na sua essência. Marta, você precisa vir para cá, para esse lado aqui. E parar de julgar a pessoa que está desse lado, porque você não consegue ficar desse lado, irmã. Vocês sabem, né? Nós, quando não conseguimos estar onde gostaríamos de estar, nós julgamos quem está lá. Nós dizemos coisas do tipo, conseguiu porque fulano ajudou, conseguiu porque tá fazendo coisa errada. E aí você começa a inventar desculpas para não estar do lado que deveria ser o certo para você. Então, estar ocupada na obra de Deus não te faz estar na presença de Deus. E isso, que eu falo pouco, mas eu já vou tacar o dedo na ferida, é o que o diabo quer para você. Ele quer que você esteja muito ocupado, servindo a Cristo, mas não estando em Cristo. Aí tá bom, gente. Aí tá bom.
E aí você começa a ser aquele crente Nutella, lembra que eu falei sobre o cristão Nutella? Que justifica tudo, todos os seus problemas, como a mão de Deus resolvendo tudo. Sendo que é a sua falta de presença, é a sua falta de abrir sua Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Mentira, você não quer ler a Bíblia, você não tem interesse, porque você acha que já sabe tudo. Lembra quando a gente fez o estudo de discernimento? Sabe? Aquele estudo de discernimento foram 2 horários, né? Nós tivemos na tarde e na noite. Na segunda parte, eu te mostrei três tipos de cristão que tem começando na fé. O primeiro é que tá iniciando, o segundo é que tá voltando para Deus, e o terceiro que é o quê? É aquele que tá na igreja, mas é frio. Por quê? Porque ele acha que sabe, e a Bíblia também conhece você nesse modo. Se a Bíblia conhece você na fase bebê e na fase desviado, igual o filho pródigo, tu acha que ela não te conhece nessa fase que você tá agora? Sabe? Ela te conhece, ela sabe exatamente o porquê, o que você tá sentindo. E aí ele te confronta, você é Marta ou você é Maria? E aí, nós sentimos que, mas Maria podia estar ajudando Marta. Maria ajudou. Mas a presença de Deus é mais importante para Maria do que ficar lá lavando louça. E aí você pega isso para sua vida. Olha só. Quando nós estamos na presença da nossa família, não precisa ser perfeito. Precisa ser presente. Quando você tá com a sua família, não é para você ter a casa perfeita, o carro perfeito. É para você ter as pessoas presentes. Por que a gente tem tanta vontade de vencer na vida? É porque eu quero dar o melhor para mim e minha família. Não é verdade? Só que se te custa a presença, não vai ser melhor. Vai causar trauma, vai causar afastamento, vai causar divórcio. Você tem que saber ser equilibrado. E aí você acha que escolhendo estar lá do outro lado em vez de estar desse lado de cá, não faz diferença? Imagina, meu pastor subiu no púlpito e falou, estamos em uma grande reforma na igreja, a igreja está expandindo, estamos tendo várias áreas diferentes, blá, 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 falou um monte de coisa. E aí ele falou que Deus chamou a atenção dele, falando que gostaria que ele tivesse mais na presença. Gostaria que você tivesse mais na minha presença. Mas eu tô fazendo todas as suas obras. Como assim eu não tô na tua presença? E aí, isso é uma conversa sincera com Deus, entende? Você escutar Deus falando, você responder e Deus te responder de novo. Fazer a obra, né? Uma árvore se reconhece pelos frutos. Amém? Mas a obra, para crescer e ser uma obra boa, ela precisa de adubo. Adubo é palavra, adubo é intimidade, adubo é presença. Porque se você normaliza a distração, se você normaliza outras coisas como prioridade na sua vida, o que vai acontecer? Frieza espiritual. Deixar de orar. Porque tá tudo bem, amanhã eu oro. Deixar de pedir e falar com Deus. E aí, esse afastamento, ele começa a gerar algo que você não vai conseguir recuperar, porque você vai se desviar. E todo mundo que se desvia, quando volta com um peso de sentimentos que vai demorar anos e anos e anos e anos para voltar à presença. Por isso que é tão importante que você siga no caminho, mesmo que você tenha os seus problemas, as suas dúvidas, suas crises. Não se afaste, porque o problema não é o se afastar, é o voltar que é tão difícil. Mas o céu se alegra quando você volta. O céu se alegra quando você ora, quando você se ajoelha, quando você pede perdão de coração e não vai voltar para o seu pecado. Jesus, ele fala uma coisa bem interessante, né? Que é, vá e não peques mais. Por quê? Alguém veio pedindo perdão. E Jesus falou, vai e não peques mais. O que acontece conosco? Eu me arrependo e logo cometo o mesmo pecado. Me arrependo
e cometo o mesmo pecado. E aí eu tô ferindo a própria palavra que eu não leio. Por isso que a gente tá nessa semana de leitura, né? Vai, não peques mais. Isso quer dizer que você não vá ter outras situações da sua vida? Vai. Mas que pelo menos nesse que você pediu perdão, não peque mais. Sabe? Ainda bem, né, Gi? Graças a Deus aí. Já orei tanto. Falei, Senhor, vamos fazer um devocional. Muito bom. A casa vazia e casa de demônios. E fala de novo, Nath, que ficou só essa frase aí. Aí, meu povo, o que acontece? Entendendo aqui sobre Marta estar ocupada e Maria estar fazendo a sua parte, nós vamos pra cá. Posto conteúdos cristãos sempre observar estar na presença, só estando cheio pra transbordar. É isso aí, irmão. Isso aí. Aqui, voltando pra cá, tá? Voltando pra cá pro nosso estudo de hoje, eu quero falar pra você que a presença de Jesus fortalece a sua fé e a sua oração, tá? Faço devocional todo dia, 12h40 eu tô sempre aqui. Final de semana a gente tem um horário um pouco mais diferenciado, mas eu também tô. E esse final de semana a gente vai fazer um devocional para mulheres. E sobre mulheres, né? Claro. Então, homens e mulheres e todos estão muito bem convidados. Voltando pra cá, o que eu quero trazer pra você? Quem aprende a estar com Jesus, aprende a orar com autoridade. Sabe quando Jesus está ensinando os seus apóstolos? Eles estão com o quê? Com os seus ouvidos e olhos bem direcionados para Jesus, porque Jesus vai ensinar algo para ele, que é o quê? Ter autoridade. Todos os seus apóstolos receberam a sua unção e autoridade, não é verdade? E ele falou, vocês também vão poder expulsar demônios. E aí os apóstolos, entendi agora que nós somos aqui do mesmo time, né? E aí eu tava vendo sobre igreja, tá? Vou abrir um adendo aqui, que é o seguinte. A igreja de Jesus, ela está na Bíblia. Amém? Só pra vocês entenderem. A igreja de Jesus, ela tá na Bíblia, ela é construída pela Bíblia. Não é nenhuma dessas placas que nós seguimos. A igreja de Jesus está dentro da Bíblia. Por isso que é tão difícil alguém seguir a Bíblia. Por quê? Porque nós batemos de frente com a autoridade humana, que precisa ter uma hierarquia, precisa ter um valor monetário, precisa ter tudo. Então, tem partes da Bíblia que são esquecidas dentro dos templos. Você não pode esquecer. Aqui eu não vou te convidar para ir em nenhuma igreja, visite. Se você tá lendo a Bíblia, tá? Lembrando, né? Embaixo da palavra. Lendo a Bíblia e a tua igreja tá desviando da palavra, você tá vendo que tá desviando, que o templo virou um comércio, comece a vigiar, porque você faz parte do templo. Quando Jesus entrou no templo e viu que o templo de Deus virou um comércio, o que ele fez? Ele não perguntou pro irmãozinho, você tá vendendo coisa? Não, ele puxou um relho e começou a sua procissão para limpar a igreja do seu pai, que é um templo, um lugar de oração. Hoje, você precisa de muitas distrações para estar no templo, que deveria ser um templo de oração. Mas sabe por que você não consegue? Porque não é mais um templo de oração. A presença de Jesus já não é tão necessária lá dentro. Apenas alguns frames para mostrar um louvor, uma palavra, um glória a Deus, aleluia. A pessoa não presta nem atenção na palavra de Deus ali que está sendo falada pelo pastor e ela está dando glória a Deus, aleluia, fala a Deus. E ela nem está ouvindo. Exatamente. Nem quente, nem frio. Todos mornos. Mas parece, né? Vocês já leram as cartas de Apocalipse? Quando o irmão ele escreve para as igrejas. A gente pode trazer um devocional semana que vem, porque eu acho que são 5 igrejas, né?
Dá pra gente fazer 5 devocionais da semana. E ali ele fala claramente que... Poxa, imagina, você tá na igreja há tantos anos, tanto tempo, e Jesus não te conhece. Ele não conhece as suas obras, ele nunca escutou uma oração de você. Porque a nossa oração, ela é o quê? Intimidade. Que horas que eu tô aqui? 12:40. Então, dentro do nosso contexto bíblico, eu quero que vocês temam. Tenham temor, porque o temor traz respeito, tá? O medo não traz respeito. Não traz respeito. Então, tenham temor pela palavra de Deus. Nós brincamos, eu tenho um senso de humor diferenciado. Tem algumas coisas que a gente fala aqui, mas eu estou embaixo da mão de Deus. Eu temo ao Senhor. E quando eu saio daqui, eu sempre falo, Senhor, se eu pesei a mão, peço perdão. E também se eu me der uma orientada, sabe? Por quê? Porque eu sou filha do Senhor, Ele me orienta, Ele me guia, Ele me leva para os caminhos. A gente tem, Vanessa, um devocional lá no YouTube, ensinando como eu faço, tá? Que é como é a minha visão de devocional. Depois você vai lá, já fica de estudo de tema de casa pra você. No YouTube, tá aqui no link da bio. Tem um canal no YouTube lá, tem a comunidade, tem o devocional, tem muitas coisas ali. Depois que terminar aqui, vai pra lá. E aí, meu povo, a gente tem uma outra passagem aqui que eu acho importante pra vocês entenderem também, que é a Marta, ela representa o cristão. Ele serve, ela ora, ela ama Jesus, mas vive extremamente ansiosa e sobrecarregada. Já pensaram sobre isso? Nós estamos o tempo todo sobrecarregados. O nosso dinheiro não dá, o nosso tempo não dá. Eu não consigo chegar até lá, eu não consigo bater as minhas metas, meus objetivos. O nosso devocional fica salvo dentro da comunidade. Nós temos uma comunidade aqui no link da bio e aí ele vai pra lá. Todos eles. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. E aí, meus amores, quando você tá lá, tá indo no culto, ama Jesus, tá? Aqui a gente não desqualifica ninguém só porque tá passando por uma fase. Mas você precisa olhar pra essa fase pra consertar. E onde que eu vejo isso, ó? Tem muita gente que ora, mas já ora cansada. Vocês já viram isso? Tem vou dar uma fofocalhada com vocês aqui. Tem um outro devocional que eu quero colocar pra jogo. Sobre as parábolas da Bíblia, tá? E na parábola da Bíblia, hoje eu vi uma pessoa falando, achei bem interessante também, que é a viúva persistente, lá em Lucas 18. E aí, a parábola ela tem como resumo falar o seguinte: não desista das suas orações, sabe? Não desista das orações que você faz todos os dias. Tem gente que ora 1 vez, 2 vezes, não é atendida, não é escutada, e acha que Deus não está fazendo nada pelas suas orações. Lembra semana passada, quando a gente falou sobre... Aqui, esses aqui já estão lá na comunidade, tá? Só para avisar vocês. Viu, Dai? Tá lá já. Hoje eu vou subir o restante das nossas. O silêncio de Deus não significa ausência. Quando o médico tá operando, quando o médico tá usando o seu bisturi, ele não pode ficar conversando, ele tem que estar super concentrado. Sabe? Super concentrado. Deixa eu ver vocês. Ela tem um conteúdo da Netflix. Exatamente, eu tenho... Aqui, ó. Vou fazer fofoca pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Cadê minha comunidade? Daqui. Eu tava com ela aberta hoje, tava montando... Que a gente só não tem a página que mostra o que é a comunidade, mas a gente tem, ó. A gente tem essa aqui, ó. Essa aqui é a comunidade, tá vendo? Aqui são os 30 dias de provérbios, aqui tá o livro de Tiago, que é o primeiro livro explicado. Aí tem outros devocionais aqui dentro, 10 compromissos para 2026, é muito bom. E aí aqui vai outros 10 passos para ser uma pessoa melhor. Tem um monte. Mas é uma Netflix, entendeu? tem tudo. E qualquer um que tu for cair, literalmente, você vai ter um bom tempo de mês ali, tá? Deixa eu ver aqui.
É um médico em cirurgia. Tem que pagar? Sim, R$29,90, irmã, tá lá. É uma assinatura muito boa. E aí, gente, quando você... E aí eu posso até explicar a analogia por que tem coisas que precisam estar no YouTube, que é para acesso para todos, e tem coisas que eu só deixo lá na comunidade. É porque você vai parar naquele momento para estar na presença, e aí você não quer mais estar com todo mundo. Tem coisas que são para todo mundo e tem coisas que são para você, ou para você no tempo que você tem que receber aquilo. Então, claro, tem coisas que eu libero lá no YouTube, tá? Pra vocês saberem, tem uma campanha de 7 dias lá, de provérbios, se eu não me engano, de um estudo de vida. E aí, depois, na sequência, veio 30 dias que estão lá na comunidade. Então, dentro disso, dentro das nossas coisas, as pessoas, elas não valorizam aquilo que elas têm de graça. Você tem acesso à Bíblia, não tem? Aqui, ó. Tem acesso à Bíblia, né? E você não lê. Mas você faz questão de comprar um livro de como que lê a Bíblia. Não é verdade? Ah, eu vou comprar um material que me ajude a ter um plano de leitura bíblica. Sabe? Deixei de usar o Café com Deus Pai e tô indo direto pra Bíblia. E isso, como eu falei pra vocês, gente, todo devocional é ajuda. Tá? Tanto que eu falei pra vocês que o meu início nos devocionais era assim com o Café Deus Pai. Eu ganhei 2 devocionais 2 anos seguidos. E aí, Deus falou que, tipo assim, tô feliz com a sua presença aqui, porém, esse ensino é de outra pessoa. Eu preciso que você tenha o seu. E eu, Depois da padrada, eu comecei a fazer meus devocionais. Esse aqui é o primeiro caderno, gente. Ó o primeiro caderno. Tá vendo? Esse é o primeiro caderno. E a partir da metade dele que eu comecei a falar, né? Acho que foi mais pra frente até. Pra vocês terem uma noção, entendeu? Mas eu comecei a trazer a boa parte pra cá. Então, você pode começar assim com um devocional. Você pode começar... Ninguém vai refutar, porque ali também tem a palavra de Deus. Só que ela não pode ser a sua base. A base é bíblica. Né? Você paga lá R$100, R$200 em coisas que elas não te acrescentam em nada. Ó, tem vários cadernos de estudos, uma benção. E aí, voltando para nossa querida Marta, ela tava na casa com Jesus. Você também tá na casa com Jesus. Em que momento você é Maria? Porque em todos os outros você é Marta, correto? Em que momento você passa a ser Maria? Por que a gente tem a comunidade? Por que a gente tem o meio de 40? Porque eu preciso que as pessoas sejam mais Maria do que Marta. Nós trabalhamos, nós somos excelentes profissionais. A gente tem devocional aqui de trabalho, de negócio também. A gente tem esse momento, claro que a gente tem tudo com base na Bíblia, mas eu preciso que nós sejamos mais próximos de Deus, além daquele trabalho nosso. Porque, de novo, sabe o que está acontecendo? Você precisa de luzinha para ficar na igreja. Você precisa de uma letra bonita, de uma voz bonita para estar lá no culto. Senão você não vai. Senão você não ora. Então, talvez você precisa estar um pouco mais no tédio, que é maravilhoso, tá, gente? Vocês têm que se acostumar. Que é... Não tem ninguém piscando, não tem transição, não tem legenda. Só tem um papel aqui na frente de vocês, uma pessoa falando, as mãozinhas se mexendo. E Deus operando conforme Ele quer. Sabe? E aí, ó, muito bem, ó. São orações boas. E aí aqui, bem-vinda, Marta. Marta, tá aí, todas as Martas. E os Martos. Aí a gente tem o quê? Quando eu começo a orar cansada, eu oro ocupada, eu oro fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí é diferente você conversar com Deus e você orar a Deus. Onde que eu converso com Deus? Quando eu tô lavando louça, quando eu tô arrumando a casa, quando eu tô trabalhando aqui. Ele é a minha opinião mais segura.
Deus, olha só, vamos ver isso aqui, o que tu acha disso? Agora, quando eu tô orando pra Deus, eu estou me derramando aos pés de Jesus, falando, Senhor, olha, eu sinto que eu não tô te entregando o meu melhor, eu sinto que eu não estou mais na tua presença, por mais que eu me esforce de fazer tudo tão bom, eu sinto que eu tô faltando aqui. Então, e tem momentos na nossa vida que nós seremos muito Martas, mas Deus, ele tá pedindo pra hoje, sextou, você ser Maria. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente tá orando nesse modo Marta, eu oro pensando no problema. Não é? Ai, Deus, eu quero uma solução para isso e tal, mas você não tá pensando na solução, você tá pedindo solução para Deus. E Deus, ele faz o que com os apóstolos? Ele ensina. Sabe? Qual parte, Carol, que tu não entendeu? Ele ensina. Ele ensina os apóstolos, porque vai e houve um momento que os apóstolos tiveram que ir sozinhos. Não é verdade? Eu oro para que eu consiga fazer as coisas também. Eu não posso ser dependente dos outros. E aí é aqui que eu quero entrar na segunda parte. Eu acabei de entrar. Seja bem-vinda, irmã. Isso aqui é um devocional. Hoje nós estamos finalizando uma semana que é de estudos na Bíblia, dos problemas que a gente tem. O assunto de hoje é sobre a nossa distração, que nós queremos estar na presença de Jesus, mas nós estamos preocupados com outras coisas, ir no culto, parecer bonito, fazer as coisas, mas a gente não tá. E aí, aqui a gente faz uma analogia de duas irmãs, que é Marta e Maria, tá? Marta e Maria são amigas de Jesus, e uma, tá? Ela tá na presença de Jesus ali, escutando o que Jesus tem para ensinar, e a outra tá escutando, mas tá fazendo muitas coisas, tá bom? Pra você entender o contexto de cá. E aí, a gente chega onde os apóstolos estão. Boa tarde, Pri, seja bem-vindo. Os apóstolos estão aprendendo a ser cristão, a estar aprendendo a ser um braço de Jesus, em ser um fruto de Jesus, tá? E Jesus é a videira, é a figueira, ele também é o jardineiro, ele é tudo. Mas você, como um bom cristão, precisa entender que você tem que dar frutos. E você só dá frutos se você está bem adubado. E adubar na palavra. E aí aqui eu trago para vocês a outra parte. Olha essa parte aqui. Quando Jesus fala para Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Ele não pergunta quais são as coisas, porque Jesus já sabe com o que você está preocupado. Então, o problema de Marta aqui nunca foi fé. O problema dela é não estar na presença. Você acredita em Deus, você vai no culto, você ora, mas você não está na presença. E Jesus, ele vem aqui te ensinando uma coisa. Antes de você aprender a orar, você tem que aprender a parar. E parar exige de você atenção. Que você está vendendo essa atenção todos os dias. E aí eu tenho um alerta para vocês que faz um tempo e eu sempre esqueço. Que é o quê? Sabe quando vocês estão rolando o feed de vocês, scrollando lá, passando as coisas? Cada conteúdo que você tem acesso, e prestem atenção, cada conteúdo que você tem acesso, você ganha um sentimento novo. Por quê? Em cada momento que nós realizamos a gente sobe um conteúdo, eu tenho uma intenção. Eu posso querer te comover, eu posso querer te vender, eu posso querer que você crie raiva, eu posso querer que você se revolte, eu posso querer que você aprenda. Então, cada vez que você para num conteúdo, você vai receber o sentimento daquele conteúdo, tá? Então, por que a gente tem que ter um controle? Olha a explicação. Bem-vindos ao neurodesenvolvimento. Você precisa absorver conteúdos que vão te impulsionar. Mas você, quando está viciado em telefone, como eu falei aqui não é fresa espiritual. Aqui, ó. Onde está? Aqui, eu acho que é esse aqui. Aqui, ó. Esse aqui
sobre não ser frio espiritualmente, que você tá viciado em telefone, é que você tá viciado em sentir coisas. E a sua fé não é um sentimento. Lembra? Lembra? Exato, não pode ficar morno. Aqui, ó, tem uma parte aqui, ó. Aqui, ó. Fé, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque você precisa de explicações o tempo todo para você obedecer, tá? Você precisa o tempo todo acreditar. Mas tem gente que tatua o Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Mas você não entende a história de Josué, porque você só quer um framezinho de versículo. A gente tem um ensino, viu, irmã? Que tá lá no YouTube. Tem alguns devocionais lá. E lá tem um especial falando sobre como fazer um devocional assim, bem bonitinho, tá? Deixa eu ver aqui vocês. O livro é dela, é meu, foi eu que escrevi. Você pode me explicar como faz seu devocional? Ele é muito bonito. Sim, já tem até pronto essa sua dúvida aí. Tire um tempo e faz. Tá uma confusão, foi olhar aqui. Tem que pagar, irmã? No YouTube não, só a comunidade. Comunidade é uma assinatura tipo Netflix, R$ 29,90. Tava olhando essa jornada hoje. É que essa jornada, gente, pra vocês saberem, tá? Esse livro é meu. Aqui, né? Indo. E olha só. Aqui nessa jornada... Aqui nessa jornada é a minha jornada favorita. Por quê? Porque independente de como eu tô me sentindo, eu preciso me recarregar aqui. Que eu preciso entender isso aqui. Então a jornada é bem curtinha, ó, porque ela termina aqui já. E aí eu vou colocando aqui e vou riscando. Talvez eu não tenha mais espaço para riscar no meu próprio devocional. Mas eu preciso que você entenda que estar na presença de Deus, estar com o Senhor não é um sentimento. Não é porque você tá triste, tá deprimido, que daí você vai se aproximar de Deus. Não. Jesus, ele habita indiferente do seu sentimento. Indiferente dos seus problemas. Nós que somos sentimentais e queremos colocar o sentimento em tudo. Só que eu quero que você entenda que sentimento pode ser um modo de você usar para se vitimizar em algumas coisas. Eu te amava tanto e você me enganou. Aí você vai gerar aquele sentimento de vitimismo. Sabe? Por quê? Porque você precisa contabilizar aquele sentimento, seja para bom ou para ruim. Eu esperava que você me valorizasse depois de tudo que eu fiz. Como se você pudesse impor algo pro outro. E a gente não pode. Terapeuticamente, vamos lá, tá? Presta atenção. Terapeuticamente, quando você está terapeutizado, você percebe que o outro não muda porque você quer. O outro muda porque ele quer. Eu tava analisando uma situação de relacionamento, pra vocês terem uma noção, que tem a ver com isso aqui, que é o seguinte. Sabe quando termina um relacionamento e o outro começa a namorar e você observa aquilo e você vê que ele faz tudo que você queria que ele fizesse pra você, só que pro outro? E aí você começa a falar, poxa, pra mim não fazia isso. E você começa a querer trazer aquele relacionamento que não é mais seu pra sua vida. Sabe? Aí, agora ele comigo nunca saía, mas agora sai todo dia, que não sei o que, não sei o que. O outro não queria fazer com você. Lide com isso. Ah, mas ele passou 10 anos comigo e não casou. Namorou um mês, casou com a outra. Porque ele queria casar com a outra, não com você. Só que se eu te falar isso e você absorver essa informação, você vai ficar magoado. Porque você não vai se sentir importante. Mas quem não dava importância pra você era o outro, não você. Você se valoriza. E aí você se respeita, você coloca limites. Exato, a gente falou nisso aqui, princípios e valores. Como eu disse, se você tiver aqui mais tempo com a gente, você vai perceber que o que falta talvez seja um pouco de limite, um pouco de valor em você mesmo. Porque daí Deus ele vai começar a colocar as pessoas que valorizam isso. Anota.
Anota! Irmã, se você tem que trabalhar, vai com Deus, vai na paz. Qualquer coisa, vai lá pra comunidade também, é uma benção. Ninguém é obrigado a ficar pra sempre lá dentro, tá? Só pra avisar. Não tem nem fidelidade, como diz por aí. Fica o tempo que tu quiser, o tempo que precisar. Mas assim, aqui dentro disso, você percebe que a Marta queria que a Maria fosse Marta. Mas Maria queria ser Maria. E ela falou, não, eu vou ficar aqui nos pés de Jesus, eu tô escutando. Mas por quê? Porque Marta e Maria, cada um tinha uma personalidade. E Marta queria que Maria tivesse a personalidade dela. Não vai acontecer. Seu marido não vai ter a sua personalidade, respeita a personalidade dele. A sua esposa, a sua namorada não vai ter tua personalidade. Quando alguém faz algo pra te magoar, pra te ofender, ou pra te tirar da presença, cabe a você dar limite pra aquilo. E aí eu trago pra você, vai com Deus, Gabi. É Gabriele? Belíssima. Preciso ir agora. À noite visita a comunidade. Não, amém. Eu vou criar uma página bem bonitinha pra ela e Deus vai abençoar que você vai ver tudo. Não precisa ser idêntico ou igual, mas que com os propósitos. Isso, exatamente. O propósito tem que ser o mesmo. Lembra que a gente falou no devocional de semana passada? Que é você tem que caminhar com quem caminha com você. Não é porque a pessoa não tá no mesmo caminho que o seu que ela não gosta de você. Mas que não dá. Chorei muito. Porque tem pessoas que têm um tempo na sua vida. Não quer dizer que ela nunca mais vai fazer parte, só que ela não tá naquela jornada com você. Tá? Tá no YouTube o tutorial do devocional? Tá sim, irmã, tá no YouTube. Tá lá no YouTube. Só, acho que é o terceiro link, o YouTube, aqui no nosso linkzinho, que tem um link que tem todos, né? Aí tem o do YouTube. E lá tem outros também, outros devocionais. E aí, minhas pessoas, eu quero entrar em algo que não sei se vocês repararam, né? Mas a gente tá falando de fé e oração. Fé para escutar Jesus e oração para que você seja uma pessoa melhor. O que acontece com muita frequência e que talvez aconteça com vocês também? Nós somos seres de intercessão. Somos intercessores. E aí, como que eu vou ser essa pessoa de oração se eu não tô na presença de Deus, se eu não quero ficar na presença do Senhor, se eu tô muito ocupado? Não é? Nós temos que entender que Jesus, ele escuta todas as orações. Lá na parábola da viúva persistente, no Lucas 18, ela te ensina a não desistir das suas orações. Por quê? Porque quanto mais você pedir, mais pilares estão sendo construídos em volta do seu pedido. Isso não quer dizer que você vai ser atendido hoje, amanhã, depois de amanhã, mas você vai ser atendido no tempo certo. O problema é que o meu tempo certo não é o mesmo tempo certo de Deus. Então aqui dentro, eu quero que você aprenda a orar. A oração, depois eu trago o Pai Nosso lá, tá? Mateus 6, eu vou trazer repaginada essa oração. Que é ter intimidade e confiança, elas vão te trazer o quê nesse momento? Primeiro, menos desespero. Nós somos desesperados orando. Porque eu não vejo solução, eu tô com dor, eu tô aflita, eu tô ansiosa, eu tô sobrecarregada. Eu não consigo ver. Mas se eu tenho intimidade com Deus, eu tenho confiança em Deus, eu sei que Deus está comigo, e que Deus vai resolver meu problema. Só que eu não vou ficar criando outros problemas nesse meio tempo, né? Amém? Então, primeiro, eu tenho menos desespero e eu tenho mais visão e tenho mais fé. Sabe quando os muros de Jerusalém, lá naquela passagem lá, esqueci tudo já. Fiz um devocional sobre, já não me lembro mais. Que Neemias, o menino Neemias, ele estava sendo serviçal dentro do templo, enquanto o povo estava construindo o muro a passo de tartaruga. Só que Neemias era lebre. É aquele que resolve assim. Sabe quando você tem uma pessoa que vou chamar ela porque ela resolve? Era Neemias. Só que Neemias tinha que decidir entre seguir onde ele estava, que era bom, ou ir lá para fora e ajudar o seu povo. Ele era o quê? Um futuro cristão.
porque ele ainda estava no Antigo Testamento. Então Neemias veio para fora, ajudou os irmãos a se livrarem mais rápido daquele trabalho. Por quê? Neemias tinha visão. Deus deu a visão para Neemias resolver o problema. Deus já te deu alguma visão para você resolver um problema que você não via saída? Deus já colocou a mão no teu ombro e falou assim, ó, aquela pessoa. Isso é intimidade. Isso é ter confiança e saber que Deus vai resolver aquilo. E aí depois, um outro passo, né? A gente vai para a presença de Jesus e a força espiritual. A força espiritual, ela é um pouco maior, um pouco mais densa. A força espiritual, quando a gente estava lá falando dos provérbios, e tem um outro devocional mais para trás, que é, você precisa estar em comunhão. Por que é tão difícil hoje uma igreja seguir a Bíblia? Porque cada um segue alguma coisa dentro daquele templo. E isso enfraquece a força espiritual. Sabe quando a rainha Esther fala para os irmãos da sua fé, olha, a gente vai fazer um jejum em conjunto. Porque ela sabia que o que precisava ser resolvido não era só nas mãos dela, dependia de mais pessoas. Isso é uma força espiritual. Quando você lê lá em Gálatas, se eu não me engano, tem sobre os frutos do Espírito, e também acho que em Efésios 6 também tem sobre a sua armadura. Você percebe que isso é uma força espiritual. Você precisa ter a presença de Jesus, como Marta e Maria e Lázaro tinha, porque vai chegar um momento que a sua oração vai virar um clamor. Sabe quando chegou esse momento aqui? Que nós estamos lendo a Bíblia, tá? Só pra vocês saberem. Quando Lázaro, ele começou a passar mal e morreu, o irmão delas, Jesus não estava perto. Jesus estava longe. Mandaram chamar Jesus, porque o amigo dele tinha morrido. Ele, dá um tempo, tô chegando. E quando chegou lá, para vocês terem uma noção, ele já estava há um tempo, ele já tinha sido sepultado. Mas Marta, mesmo que, né, vocês sabem, ela estava lá no agito, ela chega para Jesus e fala, Senhor, se tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta falando, Marta conhecia Jesus. E aí Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Escutem. E aí, Marta vai responder assim, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição, né? Naquela, sabe, né? Quando todos ressuscitarem. Só que Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí ela olha para Jesus, porque a fé dela é em Jesus. E aí fala assim, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria ter vindo ao mundo. E aí, nesse momento, Jesus faz uma coisa que você não faz. Que é, antes de receber e antes de pedir, orar já agradecendo. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. E eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo. O povo estava ali. O povo precisava escutar Jesus conversando com Deus. Depois que ele falou isso, né? Depois que ele falou isso, ele falou assim, ó. Ele falou o nome. Deus fala o seu nome. Tô toda arrepiada. Deus, ele não tá chamando todo mundo. Ele chama o seu nome. Ele falou assim, Lázaro, venha para fora. Ele não falou, saia daí. Porque vocês sabem, Jesus, ele não chamou todos os mortos, ele chamou Lázaro. Então Jesus, quando tá falando isso, quando ele fala o nome, você tem que entender que Deus te conhece pelo teu nome. Você não é uma pessoa qualquer.
E a minha comunhão com Deus é a seguinte, já falei isso, vou repetir que vocês são novos. Quando Deus vai falar comigo, eu peço sempre especificamente, Senhor, tu me conhece a minha família, me deu projetos, me deu palavra, me deu unção, tu sabe meu nome. Então, pode me chamar a atenção, pode falar pra mim. Eu não preciso que um pastor fale, olha, tem uma irmã aqui no culto que precisa ouvir essa palavra. Eu fico bem tranquilo no meu banco, porque eu preciso ouvir a palavra, que é óbvio, né, gente? De novo, não se joga palavras torpes pelo vento. Mas segundo, porque quando Deus quer falar comigo, eu tô no meio de uma reunião, o assunto muda. E eu sei que é Deus falando comigo. E as pessoas, eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Tá tudo certo. Porque não é obrigação dos outros entender. É para mim. A palavra foi falada para mim. E Deus usa todas as pessoas que estão à minha volta para mostrar que Ele é Deus. Ele usa todas as pessoas. Teve um dia que eu tava indignada no carro, né? E eu tava indo assim, não sei nem o que é o assunto, não lembro. Mas eu sei que Deus falou, entendeu? E aí meu namorado falou umas palavras e tal. E aí eu falei assim, obrigada a Deus. Sabe? Por quê? Porque eu sabia que era Deus falando pela boca dele, não era ele. A maioria das pessoas entende isso, mas você também tem que entender. Você tem que entender. E aí o meu problema foi essa semana toda, tá? Eu vou falar que eu reclamei essa semana toda. A semana toda eu reclamei do seguinte. Aqui, a gente falou que minha questão com Deus essa semana foi a seguinte, gente. Atualizando. Deus, por que o Senhor está permitindo o que está acontecendo nas igrejas? Por que o Senhor está deixando que as pessoas usem o teu santo nome em vão? Por que o Senhor está permitindo que as pessoas, elas tirem dinheiro dos outros? Eu sou tão temerosa para fazer as coisas de Deus, porque são as coisas que... Tem algumas coisas que são pagas da minha parte. Eu fico toda receosa, sabe? Eu fico morrendo de medo. Eu tenho várias travas. E hoje eu falei pro meu namorado, olha, Deus tá... isso aqui só pra me libertar, sabe? Aí eu morrendo de medo, falando assim, Senhor, olha, eu não quero que nada seja forçado pra ninguém, Deus me livre, o Senhor faz aí a sua obra e as pessoas vão vindo pra cá. Mas eu vejo que as pessoas não têm mais medo. Eu tava vendo uma reportagem, não sei o que era. Aí saiu essa semana um vídeo da irmã, do testemunho dela. Todo mundo, a mulher foi traída durante 10 anos e o primeiro pregação dela foi sobre alegria. É claro, gente, não foi a mulher que traiu. Foi o marido dela, que é o pastor da igreja, que não respeitou a igreja durante 10 anos. Não é dela essa dor, é dos outros. Aí todo mundo, não, porque agora eles vão vender um curso de casais. Aí eu disse, meu Deus, hoje a maioria das pessoas que estão no digital, eles descobriram uma fonte que facilita, tá? Que é o quê? Ser de Deus. Então é só falar que é cristão, só falar que tá indo no culto, é só falar que as pessoas que querem ser enganadas vão ser enganadas. Nesse primeiro dia aqui, sabe qual foi a resposta de Deus? O meu povo quer ser enganado. Porque não lê a Bíblia, porque não tá lá buscando a palavra de Deus. Aí eu, ok, obrigada, Deus. Aí no segundo dia, foi Salomão, tá? Salomão, que falou assim, ter tudo e ainda ser vazio, ter tudo e ainda ser vazio. Aí eu assim, mas eu nunca tive tudo. Mas você é vazia. Eu não gostei. Entendeu? Tipo assim, ter tudo e ainda ser vazio, de achar que pode fazer tudo, mas nem é lícito. Aqui, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Da gente entender que as experiências com Deus são muito melhores. Noé, igual Noé 2026 lá, o africano, falando que vai vir... mas Deus já falou que não vem dilúvio, né? A Bíblia dele tá deturpada. Aí depois, meu povo, eu vim pra cá,
foi falando de que nós temos que ter princípios e valores, não é verdade? E aí eu trouxe Gideon, cara, Gideon me arregaçou. Eu vou falar pra vocês assim, ó, sabe quando chega uma palavra que você não queria escutar? Por quê? Gideon falou uma coisa que eu falei pra Deus. Eu falei assim, cadê o Deus que a gente já ouviu falar? Aquele que fez maravilhas, aquele que, né, fez tudo. E aí Deus falou assim, você vai libertar o povo. E Gideon atacou dizendo, mas eu sou o menor? A minha tribo é a menor? Aí a gente percebe que a gente quer reclamar para Deus de coisas, mas a gente também não se põe lá para fazer as obras. Não é verdade? Então aí eu tomei outra palavra. Beleza, aí a gente chegou nesse dia aqui, que Deus manda você fazer a obra e você não faz. Jonas. Por quê? Porque o seu intuito é se vingar e não perdoar. Então, se Deus tem pedido para você fazer algo, se levante e vá fazer. E pare de reclamar. Não é verdade? Então, tá vendo que eu só tomei paulada? Você está achando que é fácil a vida do crente? Não é. Exatamente. E aí chegamos aqui no final, que foi pra, assim, ó, um prego no caixão. Nós estamos fora da presença de Deus, mas dentro das igrejas. Nós estamos buscando um lugar para servir, mas nós não estamos servindo. Por quê? Porque eu quero fazer tudo para Jesus, menos parar. Menos estar na presença de Deus. Não quer dizer que eu seja uma má cristã, não quer dizer que eu não sou convertida, não quer dizer que eu não acredito em Deus, não quer dizer que eu não tenha fé. Quer dizer que pequenos ajustes para bons cristãos são necessários. Não é verdade? Eu quero orar pelas pessoas, mas eu não consigo orar por mim. Eu terceirizo a oração. Irmão, tu pode orar por mim? Porque parece que tu é mais crente que eu. Pastor, você pode interceder por mim, por favor? Sendo que a conversa com Deus não tem terceiros. E você é cristão o suficiente para entender que você não tem que ter terceiros? Não é uma situação específica, são todos os dias da sua vida. Não é tipo a Esther, quando precisou da intercessão do povo, junto com ela. Você não está na situação de Esther. Você está na situação de Marta. Você precisa de um ajuste para ser Maria. E isso é você e Deus, apenas. Terceira pessoa todo mundo vê, primeira pessoa é somente você. Exatamente. Isso aqui em primeira pessoa, para vocês entenderem, tá? Então, como que a gente vai começar a fazer isso? Como que você vai começar a fazer isso? Como eu já falei, né, outras vezes, eu não preciso estar próxima de uma pessoa para orar pela vida dela. Nós somos frutos de orações dos nossos pais, dos nossos amigos. E você também vai gerar frutos através da tua oração. Só que esses frutos, vamos lá, talvez eles não venham para você, sejam para outras pessoas. Você está pronto para fazer uma obra para alguém que não seja você? Jesus mostra na Bíblia que ele foi lá, né, lavrar o campo para uma pessoa que tecnicamente não merecia, que deixou a pessoa para morrer, que roubou. Mas não é sobre o que aquela pessoa merece, mas aquilo que você tem que fazer. E às vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Mas faça. Faça porque, de novo, nós temos que ser persistentes e não desistentes. Bons cristãos não desistem. Eles começam a buscar mais força.
Olha, se você tá olhando para seus pés hoje e eles estão afundando na areia, é porque você tem que subir um pouquinho mais para estar na rocha. E é isso que é tão difícil para nós. Mas a gente tá aqui para melhorar isso aqui. Não foi? Vejo que perdoei, ora, mas perto do relacionamento eu quero, não quero. Deus já falou e já mostrou. É isso, gente. Perdoa, mas libera, entendeu? Oramos por não querer algo da pessoa, mas oramos exatamente pelo amor que temos. E se a pessoa não nos ama, tudo bem, nós amamos. E lembrar que cada pessoa, ela também tem um tempo para assimilar informações. Por isso que existe tantas pessoas arrependidas em tempos diferentes. Talvez hoje alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te enganou e ela não se importa com isso. Mas vai chegar um tempo de conserto para todo mundo. Você tem que saber que esse tempo de conserto não é o mesmo tempo que o seu. A gente sabe que tem histórias aqui que as pessoas contam que foram feridas por pastores, que ainda tá tentando curar as feridas. Tem gente que tá pagando penitência, sendo que Jesus já se entregou na cruz por você. Que penitência é essa? Vou ficar 1 ano sem fazer tal coisa. Que isso? Então você não tá arrependido, você precisa de um processo de 1 ano para se arrepender? Se Deus colocou no teu coração para se arrepender, volta. Aí, ó, Nath, tá vendo? Pois é. E aí, eu tenho mais uma pedrada pra ir embora. Tá bom? Vamos lá. A pedrada é a seguinte. Ninguém, absolutamente ninguém, que já foi magoado, que já foi ferido, enganado, foi por uma pessoa que não gostava. Sempre foi por alguém que gostava. E por isso que magoou tanto, por isso que machucou tanto. Porque se for uma pessoa que você nem se importa, aquela pessoa não tem como te atingir. Sempre é por alguém que te magoou. A gente só tem que entender que vai passar esse sentimento. Só que você vai ter que se privar de vários e sis. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito do jeito que a pessoa queria? E se eu tivesse tal? Não, sabe qual é o jeito mais fácil de você sair de um relacionamento tóxico? É você não tentando achar a brecha para que aquilo tivesse conserto. Tem uma frase maravilhosa minha que fala disso, viu, Natan? Sempre haverá sol. Indiferente se vai chover, se não vai, o sol é a estrela brilhante. Sempre. Em todos os momentos. Querer isso, gente, entendeu? Vocês têm que ter essa capacidade de assimilar que não importa o porquê o outro fez aquilo. Ele fez. O que importa é como você lida com aquilo, se você vai ficar naquilo, se aquelas consequências vão existir ou não. Então, dentro desse nosso processo aqui, nos nossos devocionais, por que a gente tem as coisas, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas precisam de pilares firmes para seguir em frente. Seja com ou sozinha. Com alguém ou sozinha. Então, a gente tem que seguir fazendo a nossa parte. Amém? Então, o nosso devocional de hoje era esse. Final de semana será um estudo para mulheres. Nós teremos, no final, uma novidade, glória a Deus. Sempre bom, né? Boas novidades. Já venham preparadas psicologicamente. E os estudos para homem. Eu vou trazer meu namorado para dar o estudo para homens. Só que ele tá revoltado agora. Mas eu vou pedir o apoio dele para ele ajudar. Porque assim... ele é muito bravo. Não é que seja bravo. Ele é menos lapidado que eu. Ele fala que eu sou muito política. Ele não é político. Ele é o da pedrada, entendeu? Exatamente.
Ele é só pedrada, no caso. Eu ainda tento aí, né, dar uma floreada, dar uma melhorada. Mas a gente já teve, tá, pessoas? Só pra vocês saberem. Nós já tivemos alguns estudos aqui sobre... esse estudo... Valdo, tava aqui na Songamonga? Nós tivemos um estudo para mulheres e um estudo para homens, só pra vocês saberem, tá? E o estudo para mulher foi... Cadê? Aqui, ó. 5 pilares da mulher sábia. E a diferença entre a menina e a mulher. Aqui, primeira, a mulher, que é desse lado de cá, pra vocês saberem, é a mulher songamonga. Aquela mulher que ainda não tá frutífera, tá? Glória a Deus, Maria. Aí a gente chega na mulher sábia. Foi um estudo muito bom. E aí, esse material aqui vai ser apresentado para vocês amanhã, que amanhã a gente já tem um livro de devocional sobre isso. Aqui, Natan, tem um homem frouxo. Desse lado tem um homem que é um menino. Tá? Atitudes de menino. Aqui foi bem pesado, tá? Pra vocês saberem. E aí, desse lado, tem um homem segundo o coração de Deus. Tá vendo? Natural, mana. Você fica tranquila. Que aqui, muitas vezes, a gente se descobre sendo um pouco songamonga, mas a gente pega isso aqui, melhora pra vir pra cá. Esse devocional aqui, a gente fez 2 turnos dele. Fez de tarde e depois fez à noite. Foi muito bom, tá? Então, assim, esse daqui vai ser um dos nossos que vou me basear, tá bom? E aí, a gente vai trabalhando. Aí, eu quero mostrar pra vocês o que a gente já tem. Esse aqui é um material que eu já tenho pronto pra gente. 10 passos pra ter uma vida íntima com Deus. É isso que eu queria falar pra vocês, ó. Esther era essa parte aqui, ó, andar em comunidade. Por isso que é importante você ler a Bíblia, para você entender. Aqui estão os seus 10 passos. Nós temos o Real Conversão, que vocês já viram esse devocional, né? E depois a gente tem os outros. Como que nesse devocional que você fez, você colocou como, quando, onde e porquê? E como eu sei o tema que eu vou estudar. Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós temos um devocional que eu explico como que eu faço nos meus devocionais, como que a minha cabeça funciona fazendo devocional, tá? Tá lá no nosso YouTube. O que eu faço? Eu tenho um problema. Devocional pra mim é sempre pra resolver problema, tá? Eu vou colocar o que eu mais preciso. Entende? O que eu mais preciso. Um exemplo. Eu preciso resolver essa semana... eu voltar para ter mais intimidade na Bíblia. Então, eu vou saber os problemas que eu posso resolver na Bíblia. Porque eu me identifico mais com um problema do que com só histórias. Não é? E aí, talvez seja um ponto de partida para todo mundo. Porque a maioria das pessoas não quer ler a Bíblia porque já escutou muito sobre a Bíblia. Então, ela acha que sabe. E é errado. Tamela, ainda não sei o horário. Eu só tô esperando meu irmão confirmar, porque meu irmão quer vir aqui pra casa. E aí, presença, né? Eu vou saber direitinho com ele, se ele vai vir mesmo, né? Pra confirmar se eu vou fazer amanhã ou domingo. Mas, fiquem de olho aqui nos stories, que eu vou colocando aqui pra gente saber, tá? Pra gente se organizar direitinho. Mas, provavelmente, eu vou fazer em 2 horários. Eu tô na página 647 de Salmos. Muito bem, olha aí. Viu? Constância. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, eu queria deixar que essa semana fosse uma bênção na vida de todos, mas que vocês entendam que os problemas de vocês também estão relatados na Bíblia. Que a solução do problema de você também está ali na Bíblia. Tá? E aí eu quero que você comece a ter essa comunhão com Deus. E aí a gente sabe que pra cá, todos os dias meio-dia 40, eu tô aqui. Para trazer um problema e uma solução. Ou para trazer uma mensagem que fortaleça o nosso espírito. E para que Deus faça a diferença na nossa vida, principalmente, né? Então, hoje a nossa oração é para que você tenha essa visão de que talvez você esteja sendo Marta e que, no fundo, você precisa ser mais parecido com Maria. Por quê? Vai chegar um momento que você vai precisar da sua fé real para interceder por alguém
E você vai começar a vigiar mais as coisas que você faz. Você vai se tornar um bom cristão de verdade, além. Não vai estar com pressa, não vai estar viciado no telefone. Isso vai fazer a diferença, porque o Espírito Santo vai iluminar tanto você que a sua luz vai atrair pessoas que precisam de ajuda. Só que você precisa saber ajudar essas pessoas. E a gente tem que saber, tá? E aí a gente começa a trabalhar. Você frequenta a igreja? Sim. Frequento. Não necessariamente preciso ter uma igreja fixa, mas sim. E é uma batista por enquanto. Mas provavelmente eu vou seguir sendo batista. Minha origem é assembleiana, né? Claro. Mas, de novo, vocês têm que aprender a ler a Bíblia sem necessidade da sua igreja estar nela. Porque às vezes a gente vai começar a olhar para a Bíblia e vai se identificar com as coisas que estão escritas aqui e a igreja não está seguindo. Aí fica a seu critério, né? Começar a ser o crente itinerante que começa a tentar procurar uma igreja que seja fiel à palavra sem sair da presença de Deus. Hoje o que eu reparo é que as pessoas não conseguem estar dentro de uma igreja e seguir a palavra de Deus. Por quê? Porque tem que escolher um ou outro. Eu sou da Leão de Judá, olha aí. Eu nem pergunto, né, quais são as igrejas de vocês. Eu não pergunto de onde vocês são, não pergunto se vão me dar presentes, kits. Tô brincando, gente. Não passa nada, não. Mas é bom, às vezes eu vejo o pessoal daqui falando, eu sou de Minas Gerais, eu sou de não sei onde, eu sou de Santa Catarina, tá? Só pra avisar vocês, eu moro do lado de Florianópolis. Tô até estranhando que não tá tendo verão aqui, não tá tendo pessoas. Eu sou o único Bleia. Meus pais são churches. Eu gosto muito da Assembleia, mas a Assembleia tem me puxado. Olha o pessoal, ó. Castanhal em Pará. Eu sou da Adventista, mas eu estou afastada. Pois volte. Eu quero conhecer a Adventista, já falei, né? Acho que é a Adventista que eu vou conhecer agora. Sou de São Paulo, meu devocional vai se transformar em um livro que nem o seu. E eu dou pra alguém ele, para algum morador. Se você sentir no seu coração. Mirassol, São Paulo. Já morei em São Paulo. Fica contigo, irmã. Fica onde você quiser. Quiser abrir uma live também no TikTok, vá. Carvalho de Justiça. Sou de São Luís do Maranhão. Muito bom. Da Lagoinha, ó. A Lagoinha tá num vértice de polêmica agora. Mas se apega na palavra, porque meu pastor favorito é da Lagoinha. Ele é Lagoinha Canoas, viu? Se vocês quiserem um pastor assembleiano na church, né, a Lagoinha, o pastor Sinésio da Lagoinhas de Canoas, que é onde eu morava, ele é um pastor excelente. Vocês podem ver os cultos online, né? Recomendo. Apostólica, sou de São Luís também. Depois terminando eu vou, se quiser compartilhar, claro. Compartilha com a gente quer ver. Eu tenho frequentado a Embaixada do Reino de Deus, de Balneário Camboriú. Aqui do ladinho de casa, praticamente. Eu sou da IEAP. Mano, tu não bota a sigla, Duda! A Lagoinha. Volta também da Lagoinha, ó. Sou da Quadrangular. Eu fui na Quadrangular, irmã do céu. Te falei, né? Eu falei aqui já, né? Foi só loucura. A de Brás, aqui, ó. De Alagoas. Meu pastor é Mateus. O meu é o pastor Mateus, dos adolescentes. Uma benção. Tão bom ver vocês falando da igreja. Eu nunca pergunto, né? Que eu geralmente tô aqui dando instrução. Metodista, igreja. Viu como tem igrejas diferentes? Vocês já viram? Eu sou da Palavra Viva. A mim. Por enquanto, sou Palavra Viva. Church, porque ele diz que o church no nome é porque ela é internacional, então tem que ser. Tenho quantos anos? Tenho 37. Sou eu tia véia já. Sou CCB. Bom, também. Tem muitas igrejas, vocês reparam, né? Como é legal você ver que as pessoas estão buscando a Deus de uma forma diferente, mas cada uma tem o seu lugarzinho. Mora num lugar, tem uma vida. Eu tenho 16, bem nova, irmã. Deus abençoe. Siga na sua fé. Você é nova. Eu sou nova. Quem mais nova que é a nossa amiga, né? Eu tenho 18. Natan, tu tem 18, Natan?
O tempo tá te judiando. Comecei a trabalhar com 14. Ó, Goiânia. Muito bom Goiânia, eu gosto muito de lá. E gostei de ir Eu fiquei um pouquinho em Natal, né? Natal também é muito bom. Eu tenho 32. Vocês são muito jovens, gente. É que eu sou milênio, né? Eu não tenho cara de 37. Eu tenho cara no máximo 36,5. Então, minhas pessoas, por hoje é só. Eu moro em Palhoça, do ladinho de Floripa. Prefiro mais Palhoça, porque Palhoça não parece tão praia. Mas aí ainda tem acesso a praias. Entendeu? E aí eu evito ir muito no verão, porque tem muita gente diferente, eu não sou. Mas, ó, comprei um guarda-sol, porque eu não entro no mar, então agora eu posso ler minha palavra sentadinho. Ó, 15 anos. Mais 3 anos eu vou chegar em Jesus. Opa, 30 então. Meu povo, espero que vocês tenham gostado dessa semana, conhecido um outro ângulo de algumas pessoas, Pedro, Salomão. A gente não falou sobre sabedoria de Salomão, a gente falou de outras coisas. Falamos do Gideão, falamos de Jonas, falamos de Marta, Maria, falamos de outras pessoas, né? Eu não gosto de areia. Não sou muito fã de areia, por isso que eu não gosto de mar. Me sinto desconfortável. Não, amanhã ou domingo, um dos 2 dias. Eu vou só confirmar aqui, se tudo der certo, em nome de Jesus. Quero ouvir falar sobre Samuel. Gosto de Samuel também, vai ser bom. Podemos começar a trazer as pessoas, já que vocês gostaram tanto dessa vibe mais biblística. E queria saber de vocês se vocês gostaram e se vocês tiveram pelo menos um pouquinho de interesse de saber um pouco mais da Bíblia, porque esse é o nosso intuito por aqui, né? Ter esse desejo aflorado em vocês e para que a gente não fique sofrendo à toa, né, gente? Em nome de Jesus. Foi bom, terei a oportunidade de ir na igreja e sim, ó, amei. Ah, isso aí. Que bom, gente, eu fico muito contente por vocês, viu? Fico feliz que a palavra tenha alcançado o coração de vocês e que vocês possam levar isso também para outras pessoas, tá? Não esqueçam. Não esqueçam. Isso aqui é para ser levado para frente, tá? Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus não é para ficar em nós, é para o seu próximo, tá? Então, eu sou grata pela presença de todos constantemente. Obrigada por todos que seguiram. Estão todos em oração, porque eu sempre falo, né? Entra aqui, todos os nomes que vão aparecendo, não precisa nem falar nada. Eu já tô botando todo mundo em oração, tá bom? Então, vou preparar o devocional de mulheres. Para aqueles que querem encontrar uma mulher de Deus, vai ter que perceber como ela é. E também, semana que vem provavelmente vai ser sobre as igrejas de Apocalipse, tá? Se preparem. Se preparem. Vou me preparar. Manda seu marido fazer dos homens. Vou pedir para eles construir comigo. E aí a gente monta. Nem que, tipo assim, esse final de semana seja das mulheres e o próximo seja dos homens, né? Vai ser interessante. Mas já saibam que ele é revoltado. E não esqueçam, de novo, né? Vocês não podem ser nem quentes nem frios, Não, vocês não podem ser mornos, tá? Vocês têm que sempre ser pessoas focadas em Deus, porque Deus, ele pede para que nós sejamos pessoas fiéis, adoradores. E o principal, né? Que nós sejamos mais perto do que Jesus foi, do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Em nome de Jesus, vocês não dificultem meu TDAH aqui, viu? Minha dislexia. Verdade, morno Deus vomita. Muito bem, viu? Então, faço votos que essa semana seja uma bênção para vocês, esse final de semana. E que Jesus nos proteja, né? E nos guie em todo momento. Tá bom, pessoas? Essa imagem aqui vai ficar aqui no feed. Esse conteúdo aqui já vou subir lá para a comunidade. Os outros 4 dessa semana já vai estar lá. Vão para a comunidade, façam parte dela. Porque semana que vem, mês que vem, a gente tem o nosso devocional de estudo, que vai ser dia 7. Se preparem também, que eu ainda não escolhi o tema. Mas eu quero a participação de todos para a escolha desse tema também. Logo eu abrirei um canal lá, para que a gente coloque todo mundo dentro do WhatsApp ou no Instagram, não sei. No Instagram,
do Telegram, para que a gente possa colocar lá, né, nossas oportunidades, nossos estudos, porque a comunidade em si é para você estudar e mostrar para as pessoas o que você está aprendendo. Não é só para você ir lá à toa, não, porque as pessoas querem ver o seu testemunho, né? E eu vejo aqui. Fui desobediente a Deus porque estava morna, e hoje eu vejo que a presença dele é a chave para tudo. Muito bem, Ruth. Deus abençoe. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. Sigam lá, vão lá nos links ali da nossa bio e divulguem mais a palavra de Cristo, em nome de Jesus. Tchau, pessoas!